Rapaziada, Chico Garcia cita o Flamengo ao expor o buraco financeiro que o Corinthians se encontra. Ele diz que o Flamengo estava certo na época que Rodolfo Landim e Marcos Braz bateu o pé e quis receber sim Diogo Souza e Mateuzinho. Se liga só no que o Chico Garcia falou do Mengão e dessa draga que o Corinthians está. Se liga. Matéria que ela é um escândalo, gente. Ela é um escândalo. Eu não sei mais o que falar a respeito disso. De todos os reforços contratados desde 2024, no início da gestão Augusto Melo, e são 18 jogadores no total, o Corinthians pagou apenas 2. Olha esses dois. O Corinthians pagou apenas 2 por 2 jogadores de 18 Por que pagou? contratados na gestão Augusto Melo. Vocês sabem quem são esses dois jogadores? Se liga. O Mateuzinho e o Hugo Souza. E por que o Corinthians pagou esses dois? Vocês vão lembrar? E, poxa vida, até fiz vídeos aqui dizendo que o Flamengo estava um pouco irredutível naquelas negociações. Muitas vezes até, né, com o Marcos Braz dando declarações mais polêmicas, e até fiz vídeos aqui na época dizendo, poxa, visivelmente o Flamengo estava um pouco magoado, porque o Hugo talvez tenha se destacado mais do que o normal, né, quando ele, algo que eles não imaginavam naquele momento no Corinthians. E, cara, o Flamengo estava certo. Estava certo em firmar o pé e dizer assim, olha, se não pagar não vai jogar, a gente não vai liberar. E aí o Corinthians deu um jeito para pagar esses dois jogadores. Todos os outros, o Corinthians não pagou, gente. Tem três que eles ainda estão em aberto, que são o Kaká. O Kaká, vocês vão lembrar, ele estava emprestado pelo Tokushima Vorte do Japão, e aí ele bateu uma meta lá de número de jogos no final do ano passado, que obrigou o Corinthians a comprar o Kaká. 24 milhões de reais. O Corinthians não pagou um centavo por esse jogador. Um centavo o Corinthians não pagou para obter o Kaká, que tá aí, jogando no Corinthians. O Thales Magno também. O Thales Magno está emprestado, né, pelo New York City, lá da Major League Soccer dos Estados Unidos, e esse valor de empréstimo também não foi pago. O Corinthians não pagou um valor destinado pelo empréstimo do Thales Magno, que está aí no clube. E o Midtjylland, que é o time da Dinamarca, que detém os direitos do Charles, por exemplo, também o Corinthians não pagou. Mas tem mais, gente, tem mais. Vocês sabem, né, atualizando, que o Corinthians está com um transfer ban por conta do Félix Torres, num valor aí de 40 milhões de reais, impedido de contratar pelas próximas 3 janelas, na verdade essa janela e mais 2, ou seja, até a metade de 2026. Tem uma condenação pelo caso do Matias Rojas, de 45 milhões de reais, que o clube precisa pagar em até 45 dias, senão pode sofrer mais um transfer ban, e aí pelas próximas 3 janelas, aí você conta a janela do final do ano, meio de 26, e final de ano, início de 27. Tá bom pra você? O Corinthians já foi condenado nessa ação do Rojas. E já sofreu o transfer ban do Santos Laguna. Só esses 3 jogadores que eu citei, eles somam 43 milhões de reais. 43 milhões de reais por esses 3 que o Corinthians não pagou, que estão aí jogando no clube. Tá? É claro que se isso continuar, esses clubes podem acionar a FIFA. Que já deve ter um guichê lá, já deve ter um funcionário, né, um setorista do Corinthians. A FIFA deve ter um cara lá com todas as dívidas do Corinthians. Ah, mais um? Opa, entrar na fila aí, irmão. Entrar na fila aí vai demorar um pouquinho. Porque tem uma gama, tem uma leva grande aqui que eu preciso... Ó, Corinthians, o fulano aqui entrou mais um transfer ban, vocês não vão conseguir contratar mais. Que o Corinthians não deve estar preocupado com isso, né? Porque assim, vão se acumular transfer bans. E aí aquele risco que eu falei pra vocês, já nos vídeos anteriores, quando bater lá na FIFA, um transfer ban, 2 transfer ban, 3 transfer ban, cara, esse clube não paga ninguém? Peraí. Alguma coisa mais séria precisava ser feita. E aí, gente, vocês sabem, né? É perda de pontos, é rebaixamento em casos mais graves. Cara, pra chegar nesse ponto, mas vocês duvidam? Eu não. Vamos lá. O Augusto foi procurado pela reportagem do GE, que inclusive trouxe esses dados, e ele se defendeu dizendo o seguinte: deixamos chegar perto do limite. Isso, infelizmente, é normal, palavras do Augusto, dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta. Não fui eu quem criou essa situação. Precisei fazer isso, gastar na montagem do time, para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante? Ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? Assim, eu conversei com o Augusto Melo algumas vezes, entrevistei-o algumas vezes, e o que mais surpreende nessa declaração
é que o Augusto em todas as entrevistas disse que ia fazer diferente. O Augusto em todas as entrevistas disse que iria resgatar a credibilidade do Corinthians, que o Corinthians teria seria respeitado no mercado a partir da sua gestão, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Tá aí, rapaziada. Corinthians aí vendendo almoço para comprar a janta fiado. Cara, o Corinthians chegou quase no fundo do poço. Porque o fundo do poço é isso aí que pode acontecer. A perda de pontos, rebaixamento, né? E cara, o que eu fico mais indignado é que amanhã vai ter jogo, né? Lá em São Paulo. O Flamengo vai enfrentar o Corinthians. E futebol pode acontecer. Nós não torcemos para isso, né? Flamengo não tem time para isso. Se jogar bola, pode sim vencer lá em Itaquera, como já venceu várias vezes, né? Mas o que mais me indigna é que futebol tem dessas coisas, pode acontecer, né? Que o Corinthians, né? Se eu não me engano, o Chico citou aí 15 jogadores, né? Comprados e só 2, o Hugo Souza e o Mateuzinho do Flamengo, porque o Flamengo brigou, bateu o pé e quis receber desses 2 atletas, né? O Chico mesmo disse que o Flamengo parecia que estava com dor de cotovelo. E hoje ele enxerga que não, o Flamengo estava certo, né? E aí, o que mais me deixa indignado é que o Corinthians, amanhã, com esses mesmos jogadores que não pagou aos seus clubes aí, né, que os jogadores estavam, pode ganhar o jogo do Flamengo. É difícil acontecer? É difícil, mas não é impossível. O Corinthians, com jogadores que não quitaram, pode ganhar o Flamengo. E aí? Aí a gente volta de novo lá no caso do Thiago Maia. O Thiago Maia jogou várias e várias vezes contra o Flamengo jogando pelo Inter, e o Inter não pagou o Thiago Maia. Então, assim, para quem não sabe o que é fair play financeiro, é isso, né? O time só pode gastar o que ele, né, pode, né? O que ele tem. Não pode gastar além do que ele não tem. Uma das coisas do fair play financeiro. E, cara, se não se organizar, se não se reestruturar, o Flamengo é o grande exemplo, né? Um dirigente aí, se não me engano, o Romeu Tumba, não sei, até disse, né, em entrevista aí sobre o Flamengo, que citou o Flamengo, que eles queriam ser o Flamengo, né? Claro que a gente entendeu, né, o que ele quis dizer, mas se não fizer como o Flamengo fez, não adianta. É um caminho sem fim. Infelizmente ou felizmente, né? Mas eu quero saber de você o que você achou aí, né, da exposição que o Chico Garcia, né, fez do Corinthians e, né, do reconhecimento, né, sincero do Chico Garcia a respeito do Flamengo. Deixe sua opinião, seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!